2 Coríntios capítulo 4, eu te convido a abrir nesse texto. Nós vamos compartilhar um pouco. No capítulo 4, vamos ler o versículo 18, e no capítulo 5, nessa mesma carta, do apóstolo Paulo, a segunda carta aos Coríntios, nós vamos ler o versículo 7, no capítulo 5, versículo 7. Então, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, e o capítulo 5, verso 7. Amém? Diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Capítulo 5, verso 7. Porque nós andamos por fé e não por vista. Amém? Te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, que foi trazida ao nosso coração, nossa mente. E sabemos que essa palavra, Senhor, que nos é trazida, ela é o poder do Senhor a todo aquele que crê. E nós cremos nessa palavra. Nós cremos na Tua palavra como sendo inspirada, ó Deus, como sendo proveitosa para nos instruir, para nos corrigir, para nos conduzir. Fale ao nosso coração. Inspira, ó Deus, ainda mais o nosso coração para transmiti-la. E também, ó Deus, para receber com o coração aberto. Senhor, toda resistência que porventura se levantar contra a ministração da Tua palavra, contra, ó Deus, a implantação do Teu projeto, contra, ó Deus, a vontade do Senhor, todo levante do reino das trevas, seja aqui, como também em qualquer outro lugar, Pai, nós repreendemos nessa hora. Mas que, ó Deus, os corações se aquete diante da Tua palavra e receba a ministração do Teu Espírito. E toda a glória e toda a honra seja dada a Ti. Em nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém. Amém. Amados, eu quero compartilhar um tema com os irmãos: vista ou visão. Nós começamos falando sobre isso hoje pela manhã, um tema interessante, né? E eu estava estudando sobre isso, o Espírito Santo me direcionou, algo que eu já tinha compartilhado com a igreja em 2013, acerca desse tema, e nós queremos mais uma vez trazer, né, aos irmãos para o crescimento e para o entendimento, assim, e o desenvolvimento da igreja do Senhor. Vista ou visão? Viver por vista ou ter uma visão do Senhor. Parece ser a mesma coisa, pode até parecer a mesma coisa, mas a palavra do Senhor vai nos ensinar, até mesmo eu quero incentivar os irmãos nessa ministração, né, a continuarem estudando e buscando, na verdade, despertar o seu coração pela busca, né, desse tema, nessa área. Eu sei que não será um tempo para poder colocar tudo que esse tema nos permite, né, a abrangência de tudo isso, mas que seja um incentivo para você também entender um pouco e buscar acerca disso. Nós entendemos que todo empreendimento que almeja, né, sucesso, ele precisa de alguém com uma visão de futuro. Não existe empreendimento, seja ele conhecido como uma empresa familiar, ou talvez um grande empreendimento de grande investimento, né, seja qual for o segmento, né, uma das coisas básicas dentro desta visão empresarial é uma visão de futuro. E essa visão de futuro, ela está baseada naquilo que você almeja alcançar. Qual o propósito? Talvez seja voltado para o seu ganho, para que você tenha lucros, mas para que você tenha lucro, para que você consiga uma boa arrecadação, você precisa ter uma visão de, a cada dia mais, ampliar, aonde alcançar, não apenas ter uma visão, né, limitada, porque aí você acaba o seu raio de alcance, e aí você começa a entrar num fracasso. Então, um empreendimento de sucesso, de grande desenvolvimento, duradouro, a gente vê empresas, né, no mercado que alcançaram
grande parte, ou todo quase o território nacional, né, e com suas lojas. Eu talvez não precisa ser de grande porte, mas dentro daquilo que desenvolve, talvez na sua comunidade, alcançando, tendo uma visão de ampliar. Eu falo isso, os irmãos que têm, né, os seus empreendimentos, sabem daquilo que nós estamos falando. É preciso, dentro de um empreendimento que almeja sucesso, né, que é implantar a sua marca, que ter o reconhecimento, que ter a afirmação, que ter a confirmação dos seus clientes, né, é preciso ter uma visão do futuro. Isso nós chamamos de uma pessoa visionária. É preciso ter a visão aonde eu quero chegar, né, aonde eu quero almejar, o que eu preciso, o que eu desejo alcançar. Também nós entendemos que para uma igreja, né, uma igreja ser bem-sucedida, é preciso que um líder, o pastor, ele também compartilhe de uma visão do reino, da visão do reino, com os seus liderados. E assim, no compartilhar dessa visão, né, eles caminhem juntos dentro dessa mesma visão. Talvez seja difícil eu falar dentro de uma linha empresarial, né, mas eu posso compartilhar com os irmãos acerca, né, de um trabalho ministerial de uma igreja, né. Essa igreja, eu me lembro quando nós assim chegamos aqui, fomos convidados pelos irmãos para darmos continuidade. Eu gosto sempre de frisar isso, que essa obra ela não começou em mim. Na verdade, nós chegamos aqui para dar continuidade àquilo que os irmãos já vinham desenvolvendo. E eu me lembro que, naquela ocasião, os irmãos, nós reunimos, eram poucos irmãos, e aquela liderança daquela congregação, naquele nosso bate-papo, naquele momento em que foi dado a liberdade à Igreja Mãe, para nós conversarmos, aquela liderança que já estava bem firme aqui, apesar de serem poucos irmãos, mas eles estavam firmes e segurando, né, o trabalho. Eles perguntaram: pastor, qual é o seu projeto para esse lugar? Eu estava, na verdade, eu não tinha nem assumido, nem sabia que eu viria para cá, né? Era apenas um convite, e eu fui bem claro com eles, dizendo: irmãos, eu não tenho projeto, né? Mas quando nós chegarmos aí, se o Senhor assim confirmar, nós vamos desenvolver um projeto, nós vamos desenvolver uma linha, né, de ação, para assim começar a desenvolver o trabalho, dar continuidade àquilo que tem, né, sustentar, fortalecer, e assim aconteceu. Eu me lembro que logo na chegada, na nossa vinda aqui em 2001, a Igreja Mãe, na ocasião memorial, estava logo em seguida, 6 meses passou, né, por um tempo, começou a passar por um tempo de sucessão pastoral, né. O pastor, que na ocasião o pastor Orlando, tinha sido convidado e foi assumir o ministério no interior do estado, e deixando o ministério da igreja local. E aí nós ficamos um tempo, né, sendo ali atendidos pela diretoria, e assim a diretoria logo em seguida desenvolveu, né, o trabalho de sucessão pastoral, não ficando muito tempo, e foi algo muito assim, até rápido, saudável, dentro do ponto de vista que no momento da sucessão pastoral geralmente acontece algumas situações, mas o Senhor foi bondoso, e o memorial venceu esse problema. E aí na chegada do então pastor, na época o pastor Eli Júnior, nós desenvolvemos um planejamento de organização desse trabalho em igreja para 5 anos. Ia ser feito assim com o pastor Orlando na ocasião, mas ele tinha deixado o ministério, indo para uma outra igreja, e assim desenvolvemos com o pastor Eli e o Senhor, juntamente com os irmãos, e assim trabalhamos, e conforme o Senhor nos abençoou, e aceitando os desafios, na época, em 2006, essa igreja foi organizada, foi emancipada, né, sendo assim abençoada pelo Senhor e abençoada também pela Igreja Mãe. Isso nos deu através dos desafios, né, o Senhor levantando liderança, trabalhando através do levantar de liderança e compartilhando a visão daquilo que nós queríamos, daquilo que era importante. Alguns irmãos na época já estavam caminhando conosco, que estão aqui, e assim desafiamos a igreja, compartilhamos a visão, e hoje temos ainda mais, né, outros testemunhos para compartilhar, mas uma igreja
para que ela seja bem-sucedida, o pastor precisa compartilhar a visão. Eu me lembro que na época em que estávamos ainda de chegada, nós fomos surpreendidos com uma decisão que tinha sido feita antes da nossa chegada, ali pela Igreja Mãe, quando tinha sido votado alguns anos antes, na época da antiga líder, né, missionária que estava à frente do trabalho, que a igreja, a missão, assim que tínhamos assumido, ela já teria que ser organizada. Aí eu tive que conversar dizendo, irmãos, não tem condição, nós não temos projeto para isso. E assim foi refeito todo esse planejamento com a chegada, e assim nós compartilhamos, e assim nós alcançamos, e chegamos até aqui, porque entendemos que temos caminhado juntos nessa visão, na vida, né, através da vida de muitos irmãos. E aqueles que o Senhor tem acrescentado, é o que nós temos vivido, essa visão, uma visão muito importante. Outra também forma para a gente entender o que é importante ter a mesma visão é quando se trata de uma família, né? Uma família, para ser uma família próspera, uma família bem-sucedida, ela deve também passar por esse processo onde os pais, eles devem ter uma visão aonde eles querem que os seus filhos cheguem. Eu não sei se você já parou para pensar, você já tem orado sobre isso, e nós temos que ter muito cuidado e já orar sobre isso. Eu já tenho orado pela vida dos meus filhos, não só para que eles sejam bem-sucedidos na área profissional, né, no desenvolvimento profissional, para que eles sejam bênção, e quando eu falo do desenvolvimento profissional, não viso apenas o retorno financeiro, mas em eles ser bênção, eles se prepararem para isso. A gente sabe que o mercado ele é competitivo, não é porque são filhos de pastor que eles também devam ter o mesmo chamado, se o Senhor assim quiser chamá-los, mas eu sei que uma coisa, eles já são cooperadores e atuantes na obra, e eu tenho orado para isso, nós temos incentivado, temos ajudado naquilo que o Senhor nos tem ensinado, tem aberto os nossos olhos, temos também investido naquilo que é necessário e que esteja do nosso alcance, mas é importante que a gente tenha, nós como pais, temos uma visão aonde nós queremos que os nossos filhos cheguem. E o grande problema nesses dias tem sido que os pais, às vezes, acabam deixando os filhos muito à deriva, e no momento de uma decisão, talvez sem saber orientar os filhos têm tomado qualquer caminho. E é importante você olhar para o seu filho e você poder ministrar na vida dele, você poder projetar, você poder incentivar, você poder ajudar, você poder conduzir o seu filho, para que assim ele possa romper barreiras, ele saiba que ele não está só. Eu quero trazer um exemplo aqui de um pai, conta-se uma história que um pai de uma condição muito humilde, todos os dias, quando ele reunia com os seus filhos, né, ali à mesa, no momento das refeições, quando ele preparava aquela mesa, e sempre que podia, ele chamava os filhos e dizia assim, sentem, senhores empresários. E ele olhava para os seus filhos e assim os declarava que eles seriam empresários, sendo que ele era de condição humilde, um trabalhador braçal, mas ele olhava para os filhos, ele dizia aos seus filhos que eles seriam empresários, homens de negócio, homens bem-sucedidos, que iriam abençoar a cidade e com certeza seriam abençoados. E segundo essa palavra que ele assim incutiu, e ele colocou, e ele ministrou no coração dos seus filhos, fazendo com que os seus filhos enxergassem a possibilidade, diz essa história, que assim tornou realidade. Nós vivemos num tempo onde se valoriza muito mais o reclamar do que ensinar a mudar a situação de vida. Se eu nasci numa casa de classe baixa, não quer dizer que eu serei o tempo todo pobre, paupérrimo, e não é a situação, talvez, da minha família, que tornou, né, um problema, ou o governo é um problema. E nós temos visto que pais, famílias, têm se perdido nesse processo através de discursos que causam muito mais problemas, mais mágoas, sentimentos de inferioridade, do que capacitação para vencer os obstáculos. E nós temos visto isso, que você como pai, você deseja que os seus filhos sejam bem-sucedidos, que você comece desde já a ministrar. Isso é uma visão. Como um empresário, ele precisa ter uma visão de futuro,
de um empreendimento, ele precisa ser visionário, talvez, se preciso, ele abrir em outra parte da cidade, né, uma outra loja, ou talvez melhorar as suas instalações, melhorar o seu atendimento, trabalhar na capacitação, melhorar o seu produto, melhorar o seu serviço. Isso representa a visão de crescimento. Você também, na área ministerial, você não pode estacionar, porque eu já cheguei aqui, o importante é que eu sou um professor, o importante é que eu já sei fazer isso, eu sei manusear, eu faço parte de uma escala, e nós temos visto isso na igreja, quando se trata de uma questão de visão ministerial. Tem gente que vai passar e passa o ano todo, o tempo todo que ele serviu uma igreja, e ele não desenvolve ministérios, porque ele não se enxerga fazendo outra coisa, ele não se dispõe a fazer outra coisa. E quando falamos em fazer, em ensinar os nossos filhos, nós não apenas impulsionamos nossos filhos, mas nós também temos que investir, nós temos que fazer com que eles se sintam, como eles, ó Pai, eles sentem do pai e da mãe, encorajados a serem aquilo. E se porventura precisar fazer um concurso, faz uma vez, não passou, você vai fazer de novo, você vai estudar um pouco mais, você vai dedicar um pouco mais. Não é o pai chegar e falar, está vendo? Está gastando dinheiro à toa, para com isso. Aonde você quer que a sua casa chegue? Você precisa chegar primeiro com a sua visão de crescimento. Interessante quando nós lembramos de um filme que durante muito tempo passou, acerca da história, uma história real, de um dos grandes duplas sertanejas do nosso país, conhecido filme Os Dois Filhos de Francisco. E eu lembro quando eu assisti esse filme, fiquei assim maravilhado com a atitude daquele pai, hoje já falecido, o seu Francisco, como ele impulsionava os seus filhos, toda aquela trajetória dentro daquela narrativa daquele filme, e como ele fez, ele investiu literalmente todas as suas fichas no sucesso do seu filho, daquela dupla. Primeiro ele teve uma perda que doeu muito no coração deles, da família, mas ele conseguiu investir, incentivar, e para que os filhos chegassem onde todo o Brasil hoje reconhece que são uma das grandes duplas, que cantam, que desenvolveram uma boa harmonia, alcançaram sucesso, até mesmo financeiro, estabilidade para toda a família, reconhecimento, mas através da atitude daquele homem. Aquele homem que ninguém enxergava o que ele enxergava, até que os filhos alcançaram o que um dia ele enxergou primeiro. Querido, há uma grande diferença entre vista e visão. Eu quero que você observe, olha só, a vista, quando se fala de vista, a vista, ela olha com os olhos, nos faz enxergar com os olhos humanos, trata daquilo que nós estamos vendo, dos metros, de qual a distância que eu posso enxergar. Então fala de uma visão natural, de algo natural, mas quando se fala de visão, é enxergar com os olhos sobrenaturais, ir além daquilo que o natural permite enxergar. Vista mostra o presente, nos apresenta o hoje. Quando eu falo de enxergar através da vista, é aquilo que eu estou enxergando hoje, o agora. Mas quando se fala de visão, ela vai mostrar o futuro, o amanhã, aonde eu quero chegar. É diferente, aonde você deseja chegar, aonde você quer estar amanhã. Eu me lembro que esses dias estive ali cuidando de dos terrenos que nós temos ali para a região ali do Santa Emília, e eu passando por aquela região ali do Conjunto União, me veio a lembrança de um dos terrenos que nós tínhamos ali, que eu e Raquel nós compramos ainda quando estávamos noivos. E eu consegui com muita dificuldade, com muita luta, um dos trabalhos que nós tínhamos, consegui dar entrada num loteamento que em seguida tinha sido lançado bem do lado do Conjunto União. Um lugar onde tinha mais mato, como todo e qualquer loteamento, ele começa com mais mato do que vizinhança. Não era diferente ali. Aquela região que hoje está toda povoada, que dali era... alguns lugares, aquele Oliveira 3, eram poucas casas.
E eu consegui, com muito suor, dar entrada naquele terreno e comecei a pagar as parcelas com dificuldade. E aí depois nós casamos, nós tínhamos um sonho, passamos ali, vimos aquele terreno, nós vamos construir aqui, nós vamos construir ali. Mas, irmãos, casamos em 97. Aí em 98 veio aquela tentação. Quem lembra da Copa do Mundo de 98? E nós tínhamos ganho como presente de aniversário de casamento, né? Não de aniversário, mas de casamento, uma televisãozinha de 14 polegadas. E eu fiquei naquele negócio, mas eu vou assistir uma Copa do Mundo numa televisão dessa? Mas eu não tinha dinheiro para comprar outra televisão, irmãos. O que nós pensamos? Aquela ilustre, né, decisão. Vamos desfazer do terreno. Deu tudo certo, irmãos. Consegui devolver para a empreiteira, peguei as parcelas, dei entrada na televisão de 29 polegadas. Vou assistir o Brasil na Copa do Mundo 98 com a televisão de 29 polegadas. Sobrou dinheiro para comprar, sabe o quê? Fogos. Comprei um monte de fogos, irmãos, um monte de fogos. É o Brasil, terreno, que nada. Terreno a gente compra depois. Sabe essa história de... A economia a gente vê depois. Estamos vivendo isso, né? Importante é viver o hoje. Olha só. Estava lá, eu todo afoito. Copa do Mundo, primeiro jogo, Brasil ganhou. Segundo jogo, Brasil ganhou. Vai aquela coisa toda. Final, Brasil. Calma, irmão, vai chegar. Brasil e França. Os fogos estão lá, irmãos. Tinha soltado pouco, tinha deixado o melhor para o final. Tinha umas 4 caixas de fogos, irmão. Aquele Guanandi ali ia arrebentar, só comigo. O Brasil leva uma surra de 3-0. Me desculpa alguns irmãos aí que perderam a Copa a Libertadores, alguns irmãos que perderam o Mundial, mas eu fiquei igual aos irmãos. Não vou falar o time, não. Não sabia onde colocar os fogos. Minha casa ficou um perigo, irmãos, porque eu não podia acender muito fósforo, porque era um perigo estourar aquele bando de fogos lá. Mas dava raiva, cada fogo que eu estourava, pá. Aí eu passei agora lá, irmãos, não sei nem onde está o terreno. Assim, povoado. Um terreno que eu não tive a visão. Eu troquei por uma televisão de tubo para assistir o Brasil perdeu. O terreno vale mais de 150 mil. Mas isso é falta de visão. A diferença é isso. Visão mostra para a gente o amanhã. Vista mostra quem você é. Visão mostra quem você será. Quando você tem visão, você consegue enxergar quem será você daqui a um tempo. Talvez hoje seja difícil, hoje você está andando a pé, você está andando de ônibus, mas quem será você? Hoje eu estava conversando com o Elton, com a Vitória, tivemos um tempo maravilhoso ali. Eu gostei de ouvir deles, algo que eu quero compartilhar com os irmãos. Eles compraram uma casa do outro lado da cidade, e eu pensei, meu Deus, mas como que esse irmão tem o dom de comprar a casa longe? Mas vamos ver. E eles perseveraram, logo depois de comprar a casa, aquela alegria, sofreram uma perda, perderam a moto. Foi roubada na frente da casa, né, Elton? Eu falei, agora sim, agora acabou, agora eles vão para outro lugar. Perseveraram, irmãos. Vindo do outro lado da cidade, do Aerorancho, de ônibus, vindo cultuar. Vinham, voltavam, pegavam carona, vinham, ficavam na casa dos irmãos, dormiam na casa de alguns irmãos, e o Senhor deu a eles. Hoje eles têm um carro, estão para receber já a filha, a bênção do Senhor, e o quanto esses irmãos cresceram, mas eles estavam enxergando quem eles seriam. A visão do Senhor, a visão mostra quem nós seremos. Vista aponta para aquilo que é conhecido, mas a visão aponta para o desconhecido. Muita gente não quer entrar por esse caminho. Ele quer apenas o aparente. E é justamente isso. Nós temos que aprender sobre vista e sobre o que é visão.
Vamos observar alguns aspectos, é uma ministração temática, então eu quero pegar alguns textos, para a gente poder assim nos fundamentar dentro daquilo que nós queremos ainda mais aprofundar nesse nosso conhecimento. E o que nós podemos aprender? O primeiro aspecto sobre o que é viver vista ou visão. Visão é olhar com os olhos de Deus. 1 Samuel capítulo 17, verso 37 diz assim: disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi, vai e o Senhor seja contigo. Quantos conhecem esse relato? Essa experiência, essa insistência de Davi para enfrentar Golias. Ninguém acreditava, ninguém conseguia enxergar, mas ninguém pôde parar, porque aquele homem tinha uma visão de Deus. No primeiro momento, seu irmão o chamou de intrometido. Já vem você, com essa sua astúcia. Davi simplesmente sai de lado, não responde. E aí chega ao conhecimento do rei Saul, que tinha um garoto no meio da tropa, dizendo que iria enfrentar Golias. Com certeza deve ter causado um pouco de risada, até descontraiu um pouco das pessoas, estavam tensas. Eles estavam muito tempo ali tensos, por causa da ameaça do filisteu. Mas aquilo dali continuou, e chegava toda hora informação aos ouvidos de Saul, dizendo, tem um menino aí, o filho de Jessé, que quer falar com o Senhor. Ele disse que ele se habilita, ele se dispõe a ir lutar contra Golias. A ponto que Saul não aguenta e fala, traz esse guri para cá. E quando ele vê, ele fala, vou acabar logo na hora, com toda essa maneira afoita dele. Veste a minha armadura. Davi vestiu a armadura, não conseguiu andar, era muito grande. Saul era grande, ele sobressaía, do peito para cima ele saía de todos os homens. Imagina o tamanho de Saul para o tamanho de Davi. Não cabia nele, era a melhor armadura, mas era muito grande, não era o número dele. No entanto, Saul insistiu com ele, dizendo, não vai, ele é poderoso, ele é perigoso, e você é uma criança. A resposta de Davi é essa: olha, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e ele me livrará das mãos desse filisteu. Visão, irmãos, é olhar com os olhos de Deus. Visão é olhar através das lentes de Deus. O grande problema é que nós dizemos que nós servimos ao Senhor, mas nós temos uma visão, uma vista míope. Nós enxergamos somente com os olhos da carne. Talvez muita coisa não acontece na sua casa, não acontece na sua família. Você não vê, você desacredita, você acha que Deus não existe, você acha que é apenas um exercício que o pastor força, porque você nunca entrou pela questão de ter uma visão, de enxergar pelos olhos de Deus. Davi começou a enxergar com os olhos de Deus. Se você tem a visão do futuro, você será forte no presente. Eu não canso e não vou cansar de dizer, seja aqui, como em qualquer outro lugar. Eu me lembro como se fosse hoje, quando o Senhor uma vez me fez, ali havia um muro entre a divisa daquele terreno da capela e esse terreno, e houve um dia à tarde que o Senhor fez com que eu subisse naquele muro. Havia algumas telhas empilhadas ali, e eu orando e buscando o Senhor, aonde nós vamos construir? O que o Senhor tem para este lugar? E numa daquelas tardes, o Senhor falava assim, sobe nesse muro. Subi no muro, sobe. E eu subi, irmãos, de lá para cá. Eu enxerguei 2 terrenos limpos, que nós estávamos limpando e cuidando, e esse terreno aqui, tudo cheio de mato. E Deus falou assim, é lá que eu vou construir, é lá que será erguida. E Deus estava apontando para que eu tivesse a visão, que onde você está sentado hoje, é esse lugar que Deus mostrou. Aqui seria o lugar que Deus iria levantar, esse templo. E a partir daquele dia eu falei, Senhor, eu aceito, eu recebo essa visão. E nós começamos a trabalhar em cima disso. Irmão, se você tem a visão do futuro, você torna forte no presente. E eu me lembro que o Senhor mobilizou o coração dos irmãos. Em apenas 2 anos o Senhor nos fez entrar, e hoje nós estamos vivendo esse milagre e esse presente do Senhor. Davi, diante do gigante Golias, ele enxergou como uma formiga.
ele enxergou que aquele homem seria uma formiga, não era alguém imbatível. Aquele homem daquele tamanho, de quase 3 metros de altura, ou talvez mais de 3 metros de altura, diante dos olhos dos homens, Davi olha para ele e fala bem assim: olha, você é uma formiga, você não é alguém imbatível. Mas quando nós olhamos para a história de 10 homens que foram enviados por Moisés, juntamente com Josué e Calebe, para espiar a terra, aqueles homens enxergaram diferente de que Davi. Eles tiveram uma visão ao contrário. Eles enxergaram como se eles fossem formiga, gafanhoto. Olha a diferença de quem faz a obra do Senhor, ou tenta fazer a obra do Senhor com a vista, com os seus próprios olhos, ou aquele que tem a visão do Senhor. Ah, querido, o relatório daqueles homens mostra o seguinte: se você for lá em Números capítulo 13, verso 25 a 33, depois você pode ler, para não tornar cansativos os irmãos, mas assim, o relatório daqueles homens: não podemos, é cheio de negação, nós somos fracos. Eles começaram a falar mal da terra. Realmente é terra boa, mas é terra que engole os seus habitantes. Eles começaram a falar mal, como se Deus desse algo errado. O grande problema de não ter a visão é que nós muitas vezes colocamos a defeito, começamos a falar mal, em vez de nós enxergarmos nossos filhos e falar que eles são bênção, olhar para nossa esposa e falar que ela é bênção, para o nosso esposo falar que é bênção, nós começamos a difamar o projeto de Deus, porque perdemos a visão. Assim aconteceu com aqueles homens. Eles começaram, assim, a falar mal da terra, infamaram, desprezaram as promessas de Deus. Eles disseram: olha, lá tem gigantes. Contrário, Davi falou: eu não estou vendo gigante. E eles falaram: nós estamos enxergando gigantes, porque eles não tinham a visão do Senhor. Nós somos como gafanhotos. A autoimagem deles era negativa. Quando não se tem a visão de Deus, a sua autoimagem, ela é a pior possível. Você não se enxerga como vencedor no Senhor, aquele que realmente vence as dificuldades que se levantam, porque o Senhor permite que elas se levantam, mas se levantam para cair. A atitude daqueles homens, a autoimagem deles era negativa. Eles começaram a murmurar. Capítulo 14, no verso 2, eles estavam murmurando, começaram a falar mal dos líderes. Olha onde Moisés quer nos colocar, onde ele quer nos enfiar. Voltaram lá no Egito, e eles começaram a ter mentalidade de escravos. É o relatório daqueles homens, mas diferente de Josué e Calebe, a atitude deles é a mesma de Davi. Eles tiveram uma visão, eles andavam por visão. E o relatório deles é o seguinte: subamos de forma animada, Deus está conosco, a terra é nossa pela fé. Nós cremos. Eles não enxergaram gigantes, problemas, não enxergaram os filhos dos gigantes daquele tempo, eles enxergaram a bondade do Senhor. Conquistaremos, é nossa herança. Acreditavam na promessa de Deus: nós prevaleceremos, venceremos, a terra é boa sim. Aqueles homens diziam: é a terra que engole os seus habitantes. E Josué e Calebe falam: não, a terra é boa sim. Vocês estão vendo os frutos? Olha a quantidade. Eles trouxeram, irmãos, o tamanho dos frutos, cachos de uva, 2 tinham que carregar. E eles diziam que a terra não valia a pena. Josué e Calebe fala o contrário: olha, não temais o povo, não tenham medo, sejam corajosos, o Senhor está conosco, triunfaremos, a glória do Senhor apareceu sobre eles. Eles tinham a visão de Deus. Aqueles homens enxergaram as suas casas feitas, aquele território totalmente conquistados. Ah, querido, a diferença é essa. O que nós aprendemos nesse primeiro aspecto é o seguinte: que visão é olhar com os olhos de Deus. Você precisa aprender a olhar a sua vida, a sua casa, a sua família com os olhos de Deus. Os seus negócios, o seu empreendimento com os olhos de Deus, o mercado com os olhos de Deus, o que o Senhor colocou na sua mão para fazer com os olhos de Deus, nós prevaleceremos. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão querendo colocar no nosso coração que há gigantes que vão nos engolir, mas viver a visão é essa:
enxergar pelas lentes do Senhor. Não somente isso, mas o segundo aspecto, no capítulo de número 8 de Romanos, versículo 29, nós vamos entender aqui, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que nós aprendemos nesse segundo aspecto, querido, Deus tem uma visão para a sua vida. Nós começamos a enxergar com os olhos do Senhor e entendemos que Deus tem uma visão para a nossa vida. Deus tem uma visão para a sua vida. Deus, Ele projeta para você, para que você seja parecido com Jesus. O projeto dele para a sua vida, quando ele olha para você, ele quer que nós sejamos parecidos com Jesus. Parecido com Jesus no quê? Pastor, mas eu não sei, esse negócio já havia a imagem de Jesus. Jesus era barbudo, Jesus andava com as roupas compridas. Eu não falo da aparência física, meu irmão, daquilo que ele era. E eu quero que você entenda, semelhante a Jesus, no caráter, no trato, no amor, na fé, na santidade, na humildade, no serviço, na oração e tantas outras características. Quando ele olha para nós, ele olha para mim, ele vai enxergar isso. Quando ele olhar para você dentro da sua casa, ele vai enxergar isso. Nós somos chamados a sermos parecidos, semelhantes a Jesus. Ele iniciou a nós uma boa obra e Ele vai completá-la. Isso que Paulo fala em Filipenses capítulo 1, no verso 6, aquele que em vós começou a boa obra, há de completá-la, há de concluí-la, há de continuar até o dia de Cristo. Por isso, querido, Ele iniciou em você, Ele vai completar, para que seja visto em você o rosto de Jesus. Você é chamado para viver essa visão de Deus, o rosto de Cristo. É interessante quando nós olhamos em Atos, ali no capítulo 12, no capítulo 13, mais no capítulo 11 e 12, quando pela primeira vez os irmãos foram chamados em Antioquia de cristãos. Alguns começaram a chamar como forma pejorativa, mas eles não podiam negar que aqueles homens que entraram naquela cidade, eles eram semelhantes a Cristo, aquele que tinha sido morto. Mas parece que ele está vivo, parece que tem um monte deles espalhados aqui. E pela primeira vez em Antioquia, a igreja foi chamada de cristãos. Eles eram muito semelhantes a Jesus, a atitude, a forma de falar, de viver. Ah, queridos, o Senhor quer que seja na nossa vida da mesma forma que acontece quando o ourives ele começa a preparar a prata. Diz que o preparo da prata pelo ourives diz que ele refina a prata com fogo. E ele começa a colocar fogo na prata. E ele começa a colocar fogo e as impurezas começam a sair. E aí quando aquele homem, o ourives, ele consegue enxergar o seu rosto resplandecendo ali naquele metal, é porque ele já está no ponto certo. Assim somos nós. Jesus começa a tratar em nós e trabalhar e queimar todas as impurezas, e é preciso que o rosto de Jesus resplandeça através da nossa vida, seja visto em nós o rosto de Cristo. Quando Deus chama Abraão, Ele dá uma direção a Abraão, que ele deveria ser seguido. E o pai, ele desejava que todas as famílias fossem abençoadas através dessa determinação que ele deu a Abraão. Que fosse visualizado nele e também em mim, onde as famílias seriam abençoadas através daquela atitude, onde ele iria viver de maneira que a sua forma de vida, as suas escolhas, as suas decisões resplandecessem e fosse canal de bênção na vida dos outros. E Abraão entendeu isso. E Deus imputou como justiça. Mas ele foi refinado como a prata, ele foi refinado como ouro. Ah, queridos, nós vemos isso em Gênesis capítulo 12, no versículo 13. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E eu quero que essa palavra, querido, ela seja transferida a você. Em ti será bendita, primeiro, a sua família,
na terra. Às vezes nós culpamos os nossos filhos pelos fracassos. Às vezes nós culpamos os nossos descendentes pelas derrotas. Mas esquecemos de enxergar, ou talvez de entender que quem veio primeiro fomos nós. E eu quero que você entenda que você deve lutar até que Cristo seja formado na sua descendência. Você tem feito isso? Você tem lutado? Eu não sei se você está com um filho já na adolescência, na fase adulta. Mas ore, meu irmão. Ore. Não desanime. Clame. Sabe quando você entende que o seu filho está enfermo? E você luta até o último suspiro? Quantos já passaram por isso? Da mesma forma, enquanto Cristo não for visto na vida dele, não desista. Não negocie. Não abra mão. Continue. O Pai deseja que você faça algo que abençoe as gerações. Você seja uma grande bênção nesta geração. Mas para isso você precisa ter a visão dele. Ser parecido com Jesus. E para ser parecido com Jesus, você precisa sair de cena. O rosto que precisa ser visto não é o seu, é o de Cristo. E é difícil, irmãos. Eu sei que é difícil. Nós precisamos entender isso. O segundo aspecto nos leva a entender que Deus tem uma visão para nós. É a visão dele que deve sobressair. Primeiro, visão é enxergar com as lentes, com os olhos do Senhor. Segundo aspecto, Deus tem uma visão para nós. Ser semelhante a Jesus. E terceiro e último, 2 Coríntios 4,18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem, elas são eternas. Terceiro aspecto, sobre viver de vista ou visão, é que nós nascemos para viver a visão do Altíssimo. Deus tem uma visão para você, mas ela não é para ficar apenas no seu conhecimento. Você nasceu, você veio a esse mundo, no tempo em que você veio, determinado pelo Senhor, para você viver a visão do Altíssimo. Quem anda por vista, não vê nada além de fatos. Mas, querido, quem tem o foco nas dificuldades, no prazer do pecado, ele vai ficar sempre andando assim, se justificando, achando que é normal, porque ele está andando por vista. Ele sempre justifica, porque o que reina na vida dele é aquilo que ele está vendo. Ele está andando por vista. E andar por vista é ter sempre boas desculpas para as frustrações, para as decepções. Ah, pastor, você sabe, eu até tentei, eu até fui mais para frente, mas você sabe, né, pastor, eu quis, mas ela não quis, eu busquei, mas ele não buscou, e aí vem as justificativas das frustrações. Mas, querido, Deus não chamou você para viver a sua vista. Deus chamou você para viver a visão do Altíssimo. A visão dele. Desde o início, Satanás ele tem investido nesse projeto de fazer com que as pessoas elas percam a visão. Elas percam a visão de Deus. Se você for olhar no início, eu não quero no meio. Ah, mas Davi foi isso. Não, no início. Basta você ir lá em Gênesis, vamos em Gênesis, você vai ver no capítulo 2, no versículo 15 ao versículo 17, nós vamos enxergar Satanás trabalhando para fazer com que Adão e Eva perdessem a visão do Altíssimo. Deus deu a eles uma direção, dizendo, olha, não comem da árvore do conhecimento, do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que vocês comerem, certamente morrerão. Mas havia todas as outras árvores, inclusive a árvore da vida.
e eles foram envolvidos no descuido, perderam a visão, foram engodados. E aí no capítulo 3, no versículo 1 em diante, diz assim: ora, a serpente era a mais astuta de todas as animalias do campo do Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: não é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dela, nem nela tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejada para dar entendimento, tomou o seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. E então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Satanás chegou no momento, através daquela serpente, que viu que eles estavam vulneráveis, e disse: é assim que Deus disse. Eles tinham perdido a visão da recomendação do Senhor. É isso que Deus disse de todas as árvores do jardim. Eles se embolaram, se perderam, e falou: não podemos tocar e nem comer. Satanás já viu uma brecha. Quando você perde a visão, você se embola com a Bíblia. Tem gente que usa a Bíblia e ele se perde na Bíblia, e ele é derrotado por aquilo que ele diz que ele conhece da Bíblia, porque ele perdeu a visão do Senhor. E Satanás pega justamente a própria palavra distorcida e diz: certamente vocês não vão morrer. Por quê? Porque ela tinha falado se não podia tocar e nem comer. E Deus não falou que não era para tocar. Deus falou que não era para comer. Por quê? De repente caiu um daqueles frutos, eles poderiam pegar e jogar fora, limpar. Eles estavam para cuidar do jardim, mas eles estavam como algo místico. Você perde a visão, você torna um místico. Você fica com mais medo. Deus torna aquele grande problema. Você perde a visão de temer ao Senhor. E assim aconteceu com aquele casal. No entanto, quando ela pega, ela toma, e ela vê que nada acontece. E aí depois ela desobedece, ela come. E ela dá para o marido. Eles perderam a visão, eles esqueceram que eles tinham sido gerados, eles foram formados para viver a visão do Altíssimo, e eles perderam a visão do Altíssimo, e todos que vieram com ele, todos os descendentes de Adão, também pecaram. A palavra diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Você vê que toda a descendência dele foi a ruína, porque ele perdeu a visão. Andar por vista gera limitação, nos faz focar nos desejos. Adão perdeu a visão de Deus e começou a andar pelos desejos. Toma cuidado com os desejos. Toma cuidado, querido, quando você coloca em primeiro lugar o desejo e principalmente o seu direito. Ah, pastor, mas eu tenho o meu direito, é o meu direito. E as pessoas começam a defender o seu direito e perdem a visão de Deus. Para quem anda por vista, o céu sempre parece que vai estar fechado, porque o céu só está aberto para aquele que tem a visão de Deus. Ele não olha por circunstância, ele não vive por circunstância, ele vive pela visão de Deus. Quando nós lembramos agora da experiência de Davi, diante de todos aqueles olhos que estavam ali, do exército de Saul, os céus estavam fechados, mas para Davi, que tinha a visão de Deus, os céus estavam abertos, e por isso Deus deu vitória. Querido, vista ou visão, você deve viver a visão do Altíssimo. Eu te chamo nessa noite a ter a visão de Deus, a não andar por vista. Momentos difíceis talvez você ainda pode enfrentar, mas se você estiver vivendo a visão de Deus, na direção de Deus, dentro da vontade do Senhor, você vai vencer. E eu quero concluir com você dizendo que Deus se compromete, não é com todas as pessoas, Deus se compromete com todos aqueles homens
que vivem a sua visão, que vivem a visão de Deus. E eu quero apresentar para você alguns exemplos, talvez que você já sabe, mas eu quero trazer a sua lembrança, que o Senhor se compromete com esses homens, homens que se comprometem com a sua visão. O primeiro exemplo, Noé. Todo mundo zombava, mas Noé recebeu a visão, a direção do Senhor, que Deus iria destruir a terra com água. Não havia registros de chuva, muito menos chuva abundante que destruísse toda a terra, mas Noé recebeu a direção, e por isso, por essa visão, ele construiu uma arca, e ele condenou toda a terra. Deus salvou a Noé, e salvou a sua casa. Um outro homem, Josué, antes dele morrer, depois dele ter incentivado o povo no capítulo 23 do livro que leva o seu nome, ele disse: esforçais em cumprir a vontade do Senhor. Já no capítulo 24 ele fala: olha, escolheis hoje a quem servais, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. A Bíblia fala, querido, que o Senhor abençoou, e o Senhor autenticou, o Senhor avalizou, o Senhor esteve à frente de Josué, porque era um homem que tinha a visão de Deus. Um outro exemplo que eu trago para você, Davi. Um homem que depois de um tempo de desleixo, de perder a visão do Senhor, de começar a andar por vista, deixar que a sua vista o dominasse, ele sofreu, olha, foi a parte mais baixa, mas lá ele se humilhou, ele pediu perdão, e o Senhor o restaurou, e ele recuperou a visão do Senhor, e Deus assim o abençoou. Um outro exemplo que eu quero trazer a você, pessoas que nós não sabemos o nome, nós só conhecemos esse aí como os amigos do paralítico. Aqueles homens que levaram um amigo até Jesus, e chegaram lá e encontraram uma casa cheia, não havia espaço, ninguém queria dar espaço, e eles tinham a visão do Senhor, que aquele amigo sairia daquele encontro andando. Por isso, eles chegaram naquele lugar, eles descobriram o telhado, desceram aquele paralítico aonde estava Jesus. E Jesus, vindo à fé deles, disse: perdoados são os seus pecados, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. O Senhor se compromete com homens que têm visão. E eu quero dizer a você, querido, eu tenho uma visão para essa igreja. Eu quero confirmar o que o Senhor colocou no meu coração lá em 2013. E eu quero confirmar com você que está aqui hoje, que é parte dessa história de 2022 para frente. Eu tenho uma visão para esta igreja, e quando eu falo eu tenho uma visão para esta igreja, eu tenho uma visão que envolve você, como servo do Senhor, e você não está aqui por acaso, você não está aqui por acidente, você não está aqui porque você resolveu passear, você está aqui porque Deus te trouxe aqui. Porque Deus quer te usar como projeto nessa obra, nessa cidade. E a visão que eu tenho para este lugar, para essa igreja nessa cidade, que essa igreja seja uma igreja forte, uma igreja grande, uma igreja onde muita gente estará aqui adorando e servindo a Jesus. Não é igreja de pessoas que vêm apenas a passeio, mas pessoas que vêm para servir a Jesus. Todos os membros sendo cuidados através do discipulado, sendo discipulado e discipulando outros, trabalhando, investindo em vidas, famílias sendo resgatadas, famílias sendo cuidadas. Talvez, querido, dentro dessa visão que eu tenho, que eu falo de famílias, está incluído a sua família. Eu não sei como estão os teus filhos, eu não sei como está a sua mãe, eu não sei como estão os seus irmãos, eu não sei aonde eles estão, mas eu quero dizer que a visão que eu tenho para essa igreja, que envolve você, é alcançar famílias inteiras, para a glória do Senhor. Enfim, querido, essa igreja, como um centro de resgate, que resplandece a glória e contagia a presença do Senhor, por onde o Senhor nos levar nessa cidade. Amém? Isso só será possível se nós abraçarmos juntos essa visão de Deus, essa visão que Ele tem para mim e Ele tem para você. O que você escolhe nessa noite? Ser alguém que vive por vista
Pela sua própria vista, pelo seu próprio olho, ou aquele que tem a visão de Deus? Eu quero te convidar agora a você tomar essa decisão de ser um visionário, um homem visionário. Ore ao Senhor, coloque-se diante do Senhor nessa hora, coloque o seu coração, apresente ao Senhor a visão. Qual a visão que você tem para a sua casa? Qual a visão agora que você tem para a sua família? Como você enxerga? Como você vinha enxergando, ou talvez você não tinha parado ainda para pensar, o que você deve enxergar nos seus filhos, daqui a 5 anos, você quer ver seus filhos aonde? De que maneira, como você quer que seus filhos sejam conhecidos nas escolas, na sociedade? O que você deseja nos seus filhos? O que você tem amado para os seus netos? Encorajando os seus filhos, encorajando o seu genro, a sua nora, a também investir na vida dos seus netos, como servos e servas do Senhor. Qual o projeto, qual a visão de Deus que você tem para eles? Eu quero dizer para você, meu irmão, se você não tem essa visão para a sua família, e se você acha que não é importante, quero que você saiba, o reino das trevas tem um projeto para destruí-los, e você vai deixar. É tempo de você começar hoje a mudar a forma de você enxergar no futuro da sua casa, através das lentes do Senhor, a visão do Senhor e do projeto do Senhor.